Olá pessoal da Escola Dona Aurora, estou aqui para fazer a correção das atividades, da primeira atividade que eu passei para vocês, aquele trabalhinho de matemática, e nós vamos fazer a parte da notação científica, toda a parte da correção dos 5 exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Então prestem atenção nos exercícios, como eu passo de número para notação científica e de notação científica para o número, certo? Então olha lá. O primeiro exercício que eu passei na atividade para vocês falava assim: indique a escrita de cada notação na calculadora. Para cada uma, determine o número natural ou decimal correspondente. Então, olha lá. Então, a notação na calculadora. Então, eu teria que fazer como ficaria a notação desses números normais. Então, olha lá. Vou fazer aqui com a caneta roxa. 7 vezes 10 elevado a 6. Então, eu teria que fazer 7 vezes 10 elevado a 6, teria 10 zeros. Teria 6 zeros, certo? Então, para não precisar fazer essa parte, eu já coloco, ó, 7 com 6 casas de zero na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas de zero. Então, 7 vezes 10 elevado a 6, o valor corresponde a 7 milhões. 7 milhões, certo? Depois o próximo valor. Cortar o 7 que vocês têm costume de cortar. 5,4 vezes 10 elevado a 9. Então, olha lá. Elevado a 9, eu sei que eu vou ter que ter 9 casas depois da vírgula. Mas já tem uma casa aqui, ó. Já tem essa casa aqui. Então, o 5,4, a vírgula estava aqui, ó. Entre o 5 e o 4. Então, eu vou ter que contar para cá, além dessa casa, mais 8 casas de zero. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas de zero, mais uma casa que já tinha vírgula, 9 casas. E aí eu transformo esse número de notação científica para um número natural. Então, olha lá, 3 casas mil, 3 casas milhões, 3 casas bilhões. Então, seria 5 bilhões e 400 milhões seria esse número. Agora, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Lembra que eu já expliquei para vocês, naquele vídeo que eu fiz sobre notação científica? Quando tiver o expoente, que é o número que fica aqui, negativo, eu começo a andar com a vírgula para a esquerda. Então, ou seja, o 2 eu vou andar 6 casas, então a vírgula está aqui. Então, eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas e põe a vírgula. E depois eu completo com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá, aquela forma curiosa. Vai ter 6 zeros, só que depois do primeiro zero já põe a vírgula. Ou seja, 0,00002. Ou seja, 6 casas põe a vírgula. Agora aqui, ó, 3,1. A vírgula estava aqui, ó. Eu vou ter que andar 5 casas. Então, 5 casas para a esquerda. Então, vamos lá. Essa daqui já conta uma casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas eu venho e ponho a vírgula. Ou seja, 0,000031. Certo? Então, essa casa aqui, ela conta, além das outras casas de zero depois da vírgula. Então, vai dar 0,000031. Ou seja, 5 zeros, porém, um fica antes da vírgula, representando a parte inteira do número, que no caso é 0, e os outros ficam na parte decimal do número. No caso, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimos, e aí vocês já estão acostumados, certo? Depois, o exercício 2, pessoal, ele era um pouquinho diferente. Ele pedia para a gente transformar os números em notação científica, fazendo o contrário do que a gente fez no exercício 1. Então, vocês podem pausar o vídeo, fazer a correção, as alterações aí no trabalhinho de vocês, que vocês copiaram no caderno e fizeram no caderno. Façam a correção e depois nós já vamos para o exercício 2. Então, olha lá. O exercício 2, ele falava o seguinte. Eu vou ler o enunciado com vocês. Com base nas regras mostradas no texto teórico, aquele texto que eu fiz um resuminho explicando para vocês, e nos vídeos sobre a escrita de números em notação científica, transforme a escrita de cada número seguinte para a notação científica. Então, olha lá. Então, exercício 2, letra A. Então, o número que estava em número
natural era o 30.000. Então eu teria que transformar ele em notação científica. Então vamos lá. Para transformar em notação científica, o número que multiplica a base 10, eu já cansei de falar para vocês que ele tem que ser, esse número que está multiplicando a base 10 da notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele tem que ficar entre 1 e 9,99999. Não pode ser menos que 1 e não pode passar de 9,999. Ou seja, não pode ser 10. Só antes do 10. Então vamos lá. Esse número em notação científica eu coloco 3 vezes 10. E o expoente aqui, como esse número é inteiro, eu vou contar quantas casas a vírgula chega aqui no 3, porque eu quero transformar ele em 3. Então a vírgula vai vir até aqui. Então vamos lá. A vírgula está escondidinha aqui. Ela anda 1, anda 2, anda 3, anda 4 casas até chegar aqui. Ou seja, o expoente aqui vai ser 4 positivos. Depois, na letra B, o número é 28 milhões. Então, olha lá, 28 milhões. Vamos observar como que eu transformo esse número em notação científica. Então, olha lá. Eu vou ter que transformar em 2,8, porque se eu parar a vírgula aqui no 28, 28 é maior do que 9,999, como eu havia falado. Então, eu vou ter que transformar em 2,8. Então, 2,8 vezes 10. Vamos ver quantas casas a vírgula chega aqui. Então, sempre a vírgula de todo o número inteiro fica escondidinha atrás do último algarismo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas. Então, o expoente é 7. Depois, letra C. Próximo número lá. É 547 bilhões. 547 bilhões. Então, olha lá. Como que eu transformo esse número? Então, vamos lá. Eu vou ter que chegar com a vírgula aqui, para ficar 5,47. Então, é 5,47 vezes, vamos cortar o 7, vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver, a vírgula está escondidinha aqui. Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, mais 2. Ou seja, ela vai andar 11 casas. As 9 casas de 0, mais 2 casas aqui. Então, o expoente é 11. Certo, pessoal? Depois, a letra D do exercício 2. A letra D, o número está em decimal. É 0,00008. Então, olha lá, pessoal. Esse número, como ele é decimal, o que muda dos daqui? Que o expoente agora, em vez de ser positivo, o expoente é negativo. Então, vamos lá. Esse número aqui, para transformar em número decimal, ele vai ficar como 8 vezes 10. E aí você vem com a vírgula até na frente do 8, ó. 4, 5 casas. Ou você conta a quantidade de zero aqui que pode. No caso, menos 5, porque foi 5 zeros, ou seja, andou 5 casas para a direita para chegar no número em notação científica. Depois, a letra E, que é a penúltima aí, é 0,000000074. Então, vamos lá. Vamos transformar esse número. A vírgula vai ter que vir até aqui, ó, para ficar 7,4. Então, vamos lá. 7,4 elevado a 10. Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou você conta a quantidade de zeros. Quando ele é decimal, você pode também contar a quantidade de zero. Ou seja, 8 zeros, 8 casas para a direita. Então, menos 8, por que negativo? Porque o número é decimal, é número com vírgula. E a letra F, o número é 0,00000000913. Olha lá, pessoal, como vai ficar esse número. A vírgula vai ter que vir até aqui, ó, para ficar 9,13 vezes 10 elevado ao expoente negativo. Vamos ver de quanto que é esse expoente. 3 casas, mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais uma, 10. Então, o expoente aqui é 10. E assim a gente consegue terminar o segundo exercício. Então, vocês podem pausar o vídeo para fazer toda a correção do segundo exercício, para depois acompanhar o restante da correção. Então, vamos lá. Exercício 3.
Olha lá, pessoal, o exercício 3, ele tinha um texto onde falava sobre um motor lá, motor auxiliar da Voyager, que percorreu no tranco depois de 37 anos. Então, olha lá, aí fala a quantidade que ele percorreu de quilômetros, que é isso que o texto traz, os 21 bilhões de quilômetros. E ele quer saber isso em notação científica, depois ele pede. Então, é essa quantidade em notação científica, ou seja, os 21 bilhões de quilômetros, né, que ele fala, 21 bilhões de quilômetros, em notação científica. Então, como ficaria esse número aqui, que é 21 bilhões, em notação científica? A vírgula tem que vir aqui, ou seja, vai ficar 2,1 vezes 10, como o número é inteiro, o expoente é positivo, e a gente vai contar aqui as casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma aqui, 10 casas. Então, é esse o resultado deste número em notação científica. Tudo bem? E depois o exercício 4 era de assinalar e ele perguntava quais das letras. Então, eu vou colocar as letras aqui que tinha no exercício 4. Aí ele perguntava para a gente fazer uma observação passo a passo. E aí ele perguntava no exercício 4 qual das letras, qual das alternativas representava. Então ele falava assinale qual assinale o que apresenta o número escrito em notação científica. Então, qual dos itens, qual das alternativas? Então, olha lá. O primeiro era 2,5 vezes 10 elevado a 12. A segunda era 89 vezes 10 elevado a 8. A terceira é 0,02 vezes 10 elevado a menos 16. E a quarta era 1,23 vezes 20 elevado a 9. Então, olha lá, pessoal. Então, olha lá. Como que eu sei qual das alternativas corresponde à forma de notação científica? Lembre-se que a forma de notação científica tem que ter um número, que eu estou representando aqui por A, vezes a base sempre é 10, elevado a um expoente. E esse número aqui, esse número que multiplica o 10, ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Sendo assim, a primeira condição, 2,5, ele fica dentro dessa condição, desse intervalo. Porque o 2,5 é maior que 1 e menor que 10. A base é 10, então a gente já achou a alternativa correta, a letra A. Mas vamos observar as outras letras. A letra B é 89 o número que está multiplicando a base 10. Não pode ser 89, porque tem que ficar entre 1 até 9,99999. Não pode passar disso. O 10 já não entra. Ou seja, o 89 é maior do que 10, então já não pode. Então essa aqui a gente já sabe que está errada. Então essa daqui está errada. Então, ó, errada. Depois, essa daqui, 0,02. O erro dessa foi esse. 0,02 é menor que 1 e tem que ser maior ou igual a 1. Então essa também está errada. A forma que o número que está multiplicando, o fator que está multiplicando a base 10, está errado. Nessa daqui, esse número está correto. Só que se a gente observar aqui, a base é sempre base 10. E no caso, a base que ele está multiplicando o fator aqui é uma base 20. E em notação científica, a base tem que ser 10. Ou seja, a alternativa D também está incorreta. E depois, pessoal, no exercício 5, tinha um texto, que é o último exercício do que eu passei dessa atividade aí. Então, vamos fazer uma observação desse texto e retirar dele o que os itens pedem na letra A. Então, a letra A, ela pede uns itens que estão contidos dentro do texto. Então, eu coloquei lá os pontinhos, né? Então, olha lá, são... Ah, não, eu chamei de ABCD. Desculpa, eu chamei de ABCD. Então, olha lá, A, B, C e D. Vamos lá ver o que ele quer nesse primeiro item. Então, tem um texto onde está citando sobre vários números. E aí ele fala lá, na letra A, o total de pixel da imagem. Se a gente ler, lá na primeira linha já está que a foto tem 1,5 bilhão de pixel. Ou seja, esse 1,5 bilhão é 1 bilhão... Então 1,5 bilhão
escrevendo isso em número, é 1.500.000.000 mil e unidade, dezena, centena. Então esse número fica escrito assim, é desse jeito que ele quer, tá, pessoal? É dessa forma. Depois na letra B, a extensão em ano-luz que a imagem retrata. Então olha lá, a extensão em ano-luz, vamos continuar a leitura, mostra que em 100 milhões de estrelas e milhares de conglomerados de estrela, para se ter uma ideia da grandeza da imagem, ela retrata uma extensão de 40.000 anos-luz. Olha lá, então 40.000 anos-luz, isso daqui fica como 40.000, dessa forma aqui. Depois, no item C, a equivalência aproximadamente de um ano-luz em quilômetros. Aí ele traz, cada ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros. Ou seja, 10 trilhões, como ele mesmo traz aí, trilhões. Então, olha lá, seria 10 trilhões, aqui é a parte dos milhões, aqui é a parte dos trilhões, bilhões, milhões, mil e unidade, dezena, centena. Então o número fica dessa forma, representado, que é o que ele queria que você transformasse. E na letra D, ele pergunta a distância aproximada em ano-luz da Andrômeda até a Terra. Então olha lá, na última linha ele tá falando, ó, que ela fica, ó, a distância aproximada de 2,54 bilhões. Então 2,54 bilhões, isso equivale a 2 bilhões 540 milhões. Então o número fica representado dessa forma. Depois, pessoal, no segundo item lá, ele perguntava na letra E, letra F, letra G e letra H, só para finalizar, ele pede para passar esses valores aqui para a forma de notação científica. Então ele fala, qual que é o total de pixel em notação científica? O total de pixel era o que perguntava na letra A, que vocês já deram o total de pixel. Então como ficaria isso em notação científica? Então olha lá, eu vou ter que andar com a vírgula daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, ou seja, ficaria 1,5 vezes 10 elevado a 9. Depois a letra B, a extensão em ano-luz. Esse valor aqui, então eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas, ou seja, 4 vezes 10 elevado a 4. Depois, na letra G, a equivalência é aproximadamente em um ano-luz. Então, olha lá, 3 casas, 6 casas, 9 casas, 12 casas, mais uma aqui, 13 casas. Então, ficaria 1 vezes 10 elevado a 13. E, por último, ele queria saber, na letra H, a distância aproximada aqui, ó. Então, passando esse número para notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vai vir aqui. Então vai ficar 2,54 vezes 10 elevado a 9. Que são as 9 casas que a gente andou com a vírgula. Lembrando que a vírgula de todo o número inteiro fica atrás da última casa que ele apresenta. Certo? E a gente termina a correção dessa atividade aqui, que é sobre notação científica, e qualquer dúvida estou à disposição.